Uma audiência pública sobre segurança no Rio, e aí uma moça da Secretaria de Segurança dizia assim: precisamos fazer cartilhas para as pessoas saberem os seus direitos. Precisamos. E aí eu lembrei de dois episódios, né? Assim, um é que Manguinhos, que é o da Audio Vivo, fez uma cartilha chamada Manguinhos Tem Fome de Direitos, justamente para falar um pouco sobre isso. Inclusive dando orientação de que a pessoa não questione uma abordagem violenta sozinha. Né, que ela questione somente se ela tiver outras pessoas no entorno, se for um lugar. Eu sei que é terrível a gente ter que orientar isso, mas a gente morre e a gente sabe por que morre, né? Infelizmente. E aí são dois episódios. Um foi no Santa Marta, no início das UPPs. A primeira é o UPP modelo da Zona Sul do Rio de Janeiro. E o rapper Fiel, no início da UPP, fez uma cartilha. E aí a Major Priscila, que é uma mulher, tipo, o exemplo, né? A UPP feminina, cuidadora da proximidade, a tropa dela simplesmente desce com o rapper Fiel arrastado morro abaixo, porque fez uma cartilha para discutir abordagem policial, né? E a outra questão foi já? Tá. Tem um informe, gente. Gente, por favor, a gente está tendo um probleminha aqui com a transmissão ao vivo, aí a gente queria pedir encarecidamente quem estiver usando a rede Wi-Fi, que desconecte os seus 4Gs, por favor. Agradecemos. Obrigada. E o outro exemplo foi comigo mesmo, assim, né? Eu presenciei uma abordagem violenta em Manguinhos. Inclusive foi com o cunhado da Ana Paula, então é isso, é uma mãe que está na justiça lutando para, né, condenar os policiais que mataram o filho dela. Então o cunhado dela é abordado com arma na cara, porque estava ouvindo funk no carro, e aí eu começo a filmar a abordagem, o policial enlouquecido começa a gritar porque que eu estou filmando. Eu falei, porque você está sendo violento demais, o que ele fez? Sabe aquela coisa toda que a gente vai... E aí o policial me pediu documento, eu falei que eu não era obrigada a ter documento, e eu realmente não tinha. Mas que eu não me negava a me identificar, que eu sabia que isso era contravenção penal. Não ter documento não é obrigatório por lei. E aí ele falou, a senhora tem documento, vai para a delegacia. Eu falei, eu não vou. O senhor vai me acusar de alguma coisa para ir para a delegacia. Ele, a senhora usou aquele termo lá que eles usam lá. Isso, desacato. A senhora está me desacatando. Eu falei, não estou. Foi assim, o diálogo foi esse. Ele falou, então a senhora vai arrastada. Né? E aí, para quem viveu o episódio de Cláudia sendo arrastada, né, eu entrei em pânico, comecei a ligar para todo mundo que eu podia, encontrei uma cópia original e a cópia original passou como meu RG para eu não ser arrastada pela delegacia. Então não importa o que eu saiba, o que eu não saiba, quem sou eu, quem não sou eu. Né? Eu vou usar um termo chulo que meu pai costuma dizer assim, aqui a gente não é merda nenhuma. Não adianta eu ser a Monique Cruz, da Justiça Global, coordenadora do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, se eu estou na favela de Manguinhos e se eu sou uma mulher negra. Né? Até eles descobrirem que isso pode ser, né, alguma coisa em meu favor, ou das pessoas que moram ali, eu já teria sido arrastada e, enfim, agredida e mais um pouco. Enfim, outra coisa que eu queria trazer, eu fui colocando em tópicos para ficar mais fácil, né? A súmula 70 no Rio, não sei se todos já sabem, a súmula 70 é uma súmula que vai direcionando a atuação dos juízes do Rio de Janeiro. O texto da súmula, ele não dá esse poder, mas o entendimento dos juízes garante que eles possam entender a fala do policial como única prova suficiente para condenar, foi o que foi utilizado com relação a Rafael Braga. E aí não se preocupam em ter testemunha, enfim. E aí era um outro ponto, né? Que testemunha é essa? Porque tanto no caso do Rafael, quanto no caso de um jovem de 15 anos acusado condenado inclusive, de ter matado Jaime Gold na Lagoa, aquele médico, nenhum dos dois, as testemunhas que são da favela foram consideradas. Nenhuma das falas das pessoas foi considerada, né? E aí eu fico pensando isso, a nossa fala, ela sequer é legítima, né, para ser testemunha de alguma coisa. Isso porque a gente está falando de onde a gente está falando. Então essa violência que vem para os territórios é a forma como a gente se move no mundo, que são formas negras, que vem de territórios negros, ela é o tempo inteiro utilizada para deslegitimar, inclusive, a nossa fala. Né? E aí eu queria trazer mais uma coisa do judiciário, que o quanto o judiciário não considera esses lugares, né, e a violência simbólica que vem
não diretamente, mas que vai se estender na violência direta, que são os mandados coletivos, né? A gente não tem sequer o direito à propriedade. Para falar numa linguagem mais liberal, né? Direito à propriedade para quem mora em territórios negros não existe. Né? Favela, periferia não existe. No Rio de Janeiro, isso de uns anos para cá tem sido muito frequente. Né? Em qualquer ação que acontece, uma operação policial, eles baixam um mandado coletivo e as pessoas podem ter sua casa invadida em qualquer momento. Mas um episódio problemático do judiciário com relação a esses territórios e que vem de toda essa construção ideológica de que nós não somos pessoas, é a ideia do uso da polícia. Teve um episódio no Rio, não sei se vão lembrar, o assassinato do dito traficante matemático, né, do helicóptero atirando. Isso no Rio vem sendo muito frequente. Recentemente a gente passou por um episódio no Jacarezinho, foram 8 pessoas mortas em 10 dias de massacre. E esse serviço aéreo já foi saudado por um juiz em audiência, né? Isso, inclusive, saiu um texto no justificando recentemente, o nome do juiz é Alexandre Abraão. Ele saudou, né, chamando de anjos negros os policiais civis da CORE que usam o chamado caveirão voador. E aí, para finalizar isso tudo, eu queria trazer um relato, né, de um livro do João Luiz Roberto, do João Luiz Ribeiro. Ele traz um relato de um julgamento de um escravo chamado José Crioulo, né, numa lei de exceção que determinava a morte para nós caso a gente se rebelasse e ferisse gravemente ou matasse um senhor. Né? Durante o julgamento, ele fala que no meio das galinhas, barata não tem razão. E aí ele segue: pois o que o branco quiser é o que há de ser, e o que o preto diz é mentira e está dito. Então é um pouco assim, eu fiz esses tópicos todos para trazer um pouco desse processo que está marcado pela nossa condição num imaginário de que o nosso corpo não é corpo, de que a gente pode ser assassinado, nossa casa pode ser invadida, as nossas formas de sociabilidade, as nossas relações não servem, então elas podem ser aniquiladas o tempo inteiro, e aí não só pela polícia, mas um dia, quem sabe, eu falo sobre isso, sobre as intervenções urbanas nas cidades. Né? Eu tenho lido especialmente sobre o Rio de Janeiro, que é a cidade que eu vivo, quanto essas intervenções urbanas, elas também aparecem como forma de minar e violentar as nossas vidas nesses lugares. Tá bem. Oi, gente. Falou. Boa tarde a todos e todas. Se encontrando esses dias, mais uma vez agradecer ao Dudu, a Natália, ao pessoal da Iniciativa Negra, que fez o convite, está convidando, está cuidando muito bem da gente. Prazer estar aqui com todos vocês na mesa, especial o Monique, que a gente se conheceu lá atrás, em Porto Alegre, depois eu rolei no Rio. Muito bacana. Então, sou Anderson Araújo, sou um jovem de Salvador, comunidade periferia, favela, chamada Sussuarana, que, segundo o mapa de Salvador, se o centro tivesse que ser justamente onde o mapa indica, Sussuarana seria o centro de Salvador, porque fica no umbigo mesmo do mapa. Antes de entrar nesse tema, eu queria relatar uma experiência que eu acho que vai puxar um pouco o que eu vou falar. Em 2010 eu participei de um projeto que foi para a minha comunidade, como população da Nações Unidas, chamado Promovendo Direitos de Jovens, que discutia direitos dos jovens, oficinas de educomunicação, oficinas temáticas, sobre tudo que está envolvido no nosso cotidiano jovem, mas muitas vezes não chega na periferia, tem a barreira da academia e não atravessa isso. Então, eu tive essa formação, participei desse projeto. Para participar desse projeto, eu tive que abandonar o meu primeiro emprego, que era de gari, trabalhava meio turno. Foi o primeiro emprego que surgiu para mim. A gente que cresce na periferia, a gente sabe, as nossas famílias criam a gente no imediatismo
Ele não estava certo de trabalhar, de arrumar um estágio, que eu podia ajudar dentro de casa. E aí, quando eu terminei esse projeto, eu fui procurar novamente emprego, porque eu precisava trabalhar, a família estava apertando a gente. E ao chegar numa empresa que vende telefones celulares, o cara começou a conversar comigo, viu meu currículo e perguntou onde é que você mora. Aí eu falei, moro na Tuparã. Eu falei, cara, vamos deixar para uma próxima oportunidade então, porque eu vejo nos programas Bocão, Gelo, enfim, programas policiais, que sua comunidade é muito violenta, tem muita marginalidade, muita criminalidade. Parei por 10 segundos e a única coisa que eu falei para ele antes de sair é que antes de sermos violentos, nós somos violentados pela falta de assistência do governo, por falta de uma escola bacana na comunidade, por falta de um centro de saúde, e que a única forma que o governo se manifesta nesses lugares, nas periferias, nas favelas, é com o braço armado, e é de uma forma bem ofensiva que a gente sabe. E aí, fazendo um link já com a mídia, a forma que a mídia marginaliza os nossos territórios, as favelas e as periferias, fortalece essa chamada guerra às drogas. Uma guerra às drogas que nenhum de nós, moradores de periferias e favelas, declaramos. Nenhum morador apareceu na mídia para dizer que a gente está numa guerra às drogas, a gente declara uma guerra às drogas onde o Estado, somente o Estado entra nas periferias e favelas para matar. Então, a gente também tem um governo no nosso Estado, que é um governo de esquerda, mas um governo que apoia a repressão policial, né? Então, eu vi aqui esses dias a gente falando muito isso, que nós somos nós negros de esquerda que empurramos essa esquerda ainda mais para a esquerda. Eu acho que eles ainda não estão aquém do que é a esquerda. A gente fala nesses ambientes, o que sobra para as políticas de juventude negras, as políticas raciais, é muito pouco, é o mínimo. É o mínimo de orçamento, é o mínimo de atenção. E é um espaço mínimo também que sobra nesse espaço. A gente tem experiência, são experiências, mas a chacina do Cabula, eu acho que foi bem marcante, e a declaração que o nosso governador do nosso estado, falo nosso porque é Bahia, deu à mídia, né, que todo policial ele tem que ser igual artilheiro na frente do gol, e não pode errar. Então, todo jovem negro ele está na mira do fuzil, ele está na mira da arma do policial, e o policial não pode errar, ele tem que acertar. Entre o policial voltar para casa vivo e o jovem negro da periferia ser morto, o governador acredita que o jovem tem que ser morto, o policial tem que voltar vivo para casa. Há quem ainda fale que isso é só uma estratégia do governador de manter a polícia ali por perto, mas essa estratégia de manter a polícia por perto está custando as nossas vidas negras nas periferias de favela. Há 2 anos atrás eu fui convidado para uma oficina de 3 dias lá no Rio de Janeiro com outros jovens do Rio, aqui de São Paulo, e eu lá de Salvador. Era uma oficina com a Rebeca Leira, alguns de vocês conhecem. A Rebeca ela apresentou para a gente 3 dias, algumas experiências sobre como é o sistema de drogas no Brasil. O Brasil, eu aprendi que o Brasil ele não é produtor de drogas, sim rota. Eu consegui ter uma noção de que a gente vive, a gente milita dentro das periferias e das favelas, a gente não tem esse conhecimento. Eu acho que alguns debates ainda não chegaram dentro da favela, sacou, Monique? Ainda está aquém, ainda tem esse bloqueio. E é uma crítica ferrenha que eu faço abertamente ao movimento negro, que ainda não conseguiu chegar nas favelas. A gente não conseguiu fazer esse diálogo dentro das periferias. A gente luta por essas pessoas, em nome dessas pessoas, mas ainda fica do centro da ponte para cá. Da ponte para lá, quer dizer, a ponte para cá é a favela.
E o Movimentos, ele me deu essa abertura de conversar, conhecer essa realidade, começar a fazer esse link do que alguns especialistas que foram para as formações com a gente, Siddhartha, Dartil, o Carl a Débora. Então a gente aprendeu muito com essas pessoas, nós trazendo para a nossa realidade. E o resultado disso foi que a gente construiu essa cartilha que fala sobre, ela traz uma leitura onde a gente propõe uma discussão sobre política de drogas, uma nova política de drogas, a partir do olhar de jovens de periferia de favelas. Foi construída por 15 jovens negros, maioria negros, de favela, todos de favela, e com uma linguagem nossa também, que a gente se preocupou em que quando o morador, a ideia é que a cartilha dialogue muito com o morador de periferia, de favela, que ele não se sinta afastado, com muitos outros documentos que a gente pega por aí, cheio de gráficos, um monte de coisa, e muitas vezes isso pode afastar. Então a ideia da cartilha é trazer essa perspectiva, abrir esse leque de discussão com morador de favela, que ainda é muito difícil você falar sobre política de drogas com morador de favela. A gente tem um jornal comunitário lá em Salvador, e uma vez uma amiga nossa, ela sugeriu que a gente falasse sobre política de drogas, mas é muito difícil a gente colocar no jornal. E minha avó vai abrir, antes de eu ter um diálogo com ela vai abrir, a primeira coisa que ela vai falar, ainda você está fumando maconha, que é uma coisa bizarra para as pessoas ainda, ainda há um bloqueio. Então a ideia da cartilha é começar a quebrar esse bloqueio. E a gente vai fazer agora, em dezembro, um encontro nacional com 25 jovens de todo o Brasil, em que a gente abriu uma chamada e se inscreveram. Foram 240 inscrições. A Reika vai estar presente. 149 inscrições. E a gente selecionou 25 a partir de territórios, a partir das suas vivências, das vivências desses jovens. E a ideia é que esses jovens possam propor, a partir da formação que a gente vai passar para eles, eles voltem para os seus territórios, tentando construir esse diálogo também dos seus espaços, tirando esse bloqueio que é discutir o genocídio da juventude negra, mas também trazer esse olhar de que esse genocídio existe porque existe uma guerra às drogas, que o governo entra nas periferias de favelas com essa desculpa de que a gente está aqui para combater o tráfico de drogas, mas nas favelas somente está o varejo. A grande quantidade de drogas, os grandes financiadores das drogas não estão nas favelas. A gente sabe disso. Eles não estão ali nas biqueiras de fumo, com fogo, eles mal pegam os fuzis. A arma deles é caneta, enfim. Eu fui bem rápido, eu acho que é isso. Eu não sou muito da fala e falar, eu sou mais de debate, de trocar ideia. Então a gente dá prosseguimento. So hi, I'm Jasmine Tyler from Human Rights Watch in Washington, D.C. I just want to make a point of clarification. I'm not a lawyer. I'm a sociologist. But I'm very, very happy to be here. And I will try not to be repetitive from last night. And I want to start today by showing my remarks, by showing a video that my colleagues in the Sao Paulo Human Rights Watch office put together on police brutality and the violence here in Brazil. But then my remarks will be focused on the efforts that can be made both in the United States and here in Brazil to address this issue, and a point to start sort of some of the discussion on strategy, joint strategy, and just a proposal. So if we could have the video start.
video. Ah, o vídeo. It's just 5 minutes and then I'll be short afterwards too, so don't worry. Precisa ligar para lá. Liga ali em cima o... O quê? O arquivo. Mano, pode pedir pra ela ir falando e a gente coloca? Pede lá, pede lá. Jasmine. Yes. Okay, sure. No problem. So, in the United States, obviously you guys have heard that we also suffer from extrajudicial killing of African American men, women, and children. So this is an issue that we are also very concerned about and working on and trying to find solutions to, despite the fact that we already, as you've heard, have right to life. But our rights don't matter there either. And so one of the research projects that one of my colleagues is taking on right now is a research project in Oklahoma, which is a very conservative state in the middle of the country in the United States. We call it a red state. That means it's a Republican state. And my colleague went to start to do research to see what he could uncover about policing in Oklahoma and how, or if at all, there were disparate policing impacts on communities of color, which of course we know, but, and one of the things that he said to one of his contacts initially when he first got there was, hey, can you introduce me to anybody who has been roughed up by the police? And the contact person laughed in his face and said, I can't think of anyone who hasn't been to bring to you. Not can we find one person to highlight an egregious case from, but that almost everyone in Tulsa, Oklahoma had been a victim of police abuse in their neighborhoods. So he met one morning in a park with a young man and his wife and his mom and their little kids, 3 or 4 little kids, to hear his story before he went to work that day. And what happened to him was that he got pulled out of a car on a basic traffic stop, which should have just resulted in a ticket, nothing more, if anything, not even a warning, if not a warning. And he was pulled out of the car, and he's with his fiance at the time, they're married, and his little kids. And the police officers pull him out of the car, jack him up on top of the front of the police cruiser on the hood, stand him up, and then make him do a strip search on the street in front of his family, dehumanizing him, and teaching his kids that this will happen to them if they don't follow or toe the line in their future life. And so what we see is not just the impact on the individual, but the generational impact of the social conditioning and the suppression and subjugation. And so I say that story to also give a little historic context on Tulsa, Oklahoma. It's one of the places in the United States where after emancipation, white mobs killed, hung, burned,
whole African American communities who were trying to thrive after having been released from the bonds of slavery. So there's a history here of white supremacist power being used against the black communities in this state, but also it's extrapolated throughout the United States, both officially through the system and unofficially through vigilante justice back before the new Jim Crow, what we call the drug war. So it's important in both the United States and here in Brazil to do know your rights training, because we do have to empower each other to be able to stand up and to tell law enforcement officers that they are out of line and that they are stepping outside and violating human rights. But the reality is a lot of time that puts all of us in danger in the moment and for retaliation later. You know, community activists always being retaliated against. In the United States, the Federal Bureau of Investigation, the FBI, just created a new classification for people involved in the Black Power movement. It's called Black Identity Extremists. And let me tell you, present, because it's such a crazy category. You know, people who are supporting and lifting up the right to not be killed by law enforcement would be the extremists. We're the extremists. And there's a history of going after the Black Power movement in the United States. So when the Black Panthers and the Black Liberation Army were active in civil rights movements and helping to push the movement forward in the 60s and 70s, you saw the rise of COINTELPRO, the counterintelligence program that the CIA operated against many of our black leaders. These are the ways that they also try to silence us, who are speaking up and out against the outrage and what we're seeing. I think one of the most important things that we can do to address police violence right now, both here in Brazil, I don't pretend to be an expert on Brazil, but I have had some experience and contact with folks, so I welcome any pushback that you guys have during the Q&A, but we're working really hard in the United States to get accountability and transparency of policing actions, and I think that's a critical opportunity here in Brazil for you all as well, because I know you guys have this law called the resistance killings law, which exempts police from having to investigate these crimes. And I do mean crimes. These are police committing crimes. They're committing murders, right? So the fact that police cannot investigate or will not investigate these offenses, will not share information about where people's loved ones' bodies end up, what happened in the interaction that caused their loved ones to die, and that there's no real opportunity to get to the bottom of what happened, and then there's no opportunity to hold people to account, so they continue to perpetrate these murders, these extrajudicial killings, with impunity. We have to change this culture, and we have to do it through the system that they created and have stood up. So it means we have to change their laws to make sure that officers are being held to account, because no one is above the law. We don't get to do it, they don't get to do this. And it's a false equivalency to talk about protecting the lives of officers who are in danger versus black people who are in danger. Because the reality is, black people have the right to life. They have human rights and civil rights that have been inherently or politically bestowed, right? But law enforcement is a career choice. It's very dangerous, that's true. But it doesn't mean that they should be in a protected class because of that. When we say Black Lives Matter, it doesn't mean that blue lives police officers don't. But when they say blue lives matter, it expressly means that black lives do not matter. And that's where the problem comes into play. And so, thank you. Somebody tweet that. No, I'm serious, tweet that. It's helpful when you have friends in the audience. I'm Jazzy J. Tyler on Twitter if anybody wants to follow me. But the reality is,
making sure law enforcement is held accountable for their actions and that there's transparency about how they are being held to account is critical to exposing their practices and making sure that we can stop the killing. It's also incumbent on us to make sure that we don't allow them to continue to use drugs or the drug war as the guise or the excuse for being deployed in our communities in the rates that law enforcement is deployed with the military type of weapons that they are deployed with. They are supposed to protect and serve, not terrorize, murder, and extract. And that's what's happening in our communities, and we can't stand for it any longer. I'm horrified about what's going on in the United States. That's why I do this work. I'm horrified about what's happening now in Brazil. I'm so moved by the spirit of resilience and in the face of such tragedy. And I know, and we've always been a resilient people, come on, right? But the spirit in this conference, I'm so happy to be a part of, and I'm gonna take it back because I've been re-energized, re-galvanized. I mean, I'm always ready for the fight, but it helps when you get a little fresh energy. So thank you all for coming and being here. Thank you for letting me be here. Everyone, Natalia, Clea, Hannah, everybody, I'm so thankful. Are we ready? We have a problem with the computer. Would you Okay. mind like that the next person start talking and then... Okay. I want to just close out with one more just sentence, and that's just that police are really never the answer, I just have to say, right? Police typically cause much more harm than the underlying issue that they might have been called for. So my friend just now talked about being embarrassed if his grandmother hears about maybe he might be smoking marijuana or infer that from a column that he's written. But my pushback on that is smoking marijuana is much less dangerous than interacting with law enforcement. Como é que vai fazer? Aí vai o vídeo? Não, aí vamos Vai. a próxima. e depois- Pronto, beleza. Pronto, deixa eu só falar uma coisa antes. Aí eu vou passar. Ai, meu Deus. Eu vou passar agora a fala para a Ana, mas ela vai dividir a fala com o Audrey Mena, que também é do coletivo, né, de advogados afrocolombianos e leis. Não é isso? Pronto. Então, gracias. Bueno, primero buenas tardes, yo voy a hablar en español, voy a tratar de hacerlo despacio y bueno, me disculpo por eso. Muchísimas gracias por la invitación, agradecer a Cleia por la invitación al encuentro de investigadores y agradecer a la Iniciativa Negra por convidarnos a conversar y a dialogar sur-sur esta tarde. Nos pidieron hablar sobre la paz en Colombia, la participación de la gente negra en el proceso de paz y sobre el conflicto armado. Entonces, yo voy a empezar primero por dar como 5 datos o 6 ideas como muy básicas del contexto colombiano. De pronto algunos ya saben lo que yo voy a decir, me disculpan si ya conocen bien el contexto, pero para poder hablar de Colombia y de la gente negra en Colombia hay que empezar por ahí. Entonces, primero que, bueno, en Colombia el 10.5% de las personas de la población se autorreconoce como negra o afro. Para el movimiento negro y para ciertos sectores académicos en realidad somos el 26%. Como aquí en Brasil allá también hay muchos asuntos con el autorreconocimiento, las categorías del censo, etc. Lo segundo básico que voy a decir es que el 70% de la gente afro vive en zonas urbanas. Sin embargo, el movimiento afro y sus grandes victorias históricas son muy rurales. Entonces voy a hablar mucho de lo rural. Voy a mencionar cosas del urbano, pero mucho de lo rural. Y esto lo digo para
como estableciendo el diálogo urbano, rural, Brasil, Estados Unidos, Colombia, porque somos contextos distintos. Bueno, lo tercero que voy a decir es que en Colombia hay lo que nosotros llamamos una geografía racializada. La gente negra ha vivido históricamente en las regiones de las costas, que son la zona Caribe. Colombia tiene una costa en el Caribe y una costa en el Pacífico, y esas son las regiones en las que ha vivido históricamente la población afro, por varias razones, y una de esas tiene que ver con que ahí se formaron los palenques, que son similares a las quilombolas en esas regiones, y esas son regiones en donde muchos de los esclavizados africanos vivieron en esas zonas hace 300, 400 años. Y esa geografía racializada, hay que decir que esas son las zonas del país más pobres, ¿no? Entonces como una segregación de la geografía nacional, como una segregación racial de la geografía nacional. El otro dato básico es que en Colombia han sido reconocidas como propiedad colectiva de comunidad negra rural aproximadamente 5 millones de hectáreas. Y eso es una victoria importante del movimiento negro de principios de los 90. La mayoría de esas propiedades reconocidas están en la región pacífica, hay en la región Caribe, pero sobre todo en el Pacífico colombiano. También hay que decir que Colombia es un país que ha vivido 50 años un conflicto social, político y armado, y eso ha determinado mucho de la vida de la población en general, y en particular de la población afro. Entonces, eso es un dato bien importante. Es un conflicto armado que sí, que está terminando, pero que todavía está muy presente. Y lo último que es básico es que Colombia, y esto tiene que ver con el tema que nos convoca, que es política de drogas, etc., es un país productor. Entonces el contexto es bien distinto. En Colombia se cultiva hoja de coca, sobre todo hoja de coca, también amapola, pero sobre todo hoja de coca. Hace unos años Colombia exportaba el 70% de la cocaína del mundo. Entonces es un dato importante. Y entonces Colombia es un país donde se cultiva, se procesan drogas, y mucho de lo que yo voy a hablar ahora de la guerra contra las drogas es contra cultivadores, procesadores, transportadores de droga, y bueno, obviamente también usuarios, como aquí, como en todo el mundo, pero en Colombia hay un contexto particular importante entonces yo voy a hablar un poco de cómo el conflicto armado y la guerra contra las drogas ha afectado a la población negra, y un poquito como del proceso de paz que está viviendo ahora el país. Mi compañera Audrey va a profundizar en la participación de los pueblos negros en ese proceso de paz, una visión crítica de esa participación que ha sido muy precaria. Yo ahí quisiera que quedara una idea clave muy importante para hablar de criminalización, desterritorialización y conflicto armado en Colombia, y es que el conflicto ha afectado de manera desproporcionada a los pueblos afrodescendientes, y de una manera diferenciada también. Y voy a profundizar. Entonces, es como la idea central que quiero que quede en esta tarde con ustedes. Y eso tiene mucho que ver con el hecho de que el conflicto armado ha estado en las zonas rurales. Mucha gente negra vive en esas zonas, es propietaria de tierra, y esa combinación de factores ha generado ese impacto desproporcionado del conflicto en los territorios y en los cuerpos negros. Lo primero que quisiera es hablar un poco sobre la desterritorialización.
Quisiera hablar de esto porque mi compañera habló un poco de qué son los territorios, qué significan los territorios, y en particular los territorios rurales. Y en Colombia, como les mencionaba anteriormente, por cuenta de una lucha histórica del movimiento negro, esos territorios ancestrales fueron reconocidos como propiedad colectiva, y eso tiene unas implicaciones importantes, porque esos son territorios protegidos, son territorios que no se pueden vender, son territorios con los que no se puede comercializar, y son territorios en donde esencialmente que son administrados por un gobierno propio comunitario, ¿sí? O deberían ser administrados por un gobierno propio comunitario afro, y se llaman así, propiedad colectiva de comunidades negras, y esos son se llaman consejos comunitarios. Y esos territorios han sido particularmente afectados por el conflicto. Y cuando me refiero a conflicto, y esto es muy importante decirlo, no solo estoy hablando de que la gente se dé bala en los territorios, la gente no, digamos, los actores armados ilegales estén en una confrontación armada, sino que el conflicto armado colombiano surge como una combinación entre agentes económicos y actores armados, tanto legales como las fuerzas militares y la policía, como ilegales, como paramilitares. Los paramilitares son un ejército paralelo a la fuerza legal, y por supuesto, bueno, la guerrilla colombiana, que son las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el Ejército de Liberación Nacional. Y esos actores armados ilegales actúan en favor de grandes sectores de la agroindustria, para la siembra sobre todo de palma de aceite, banano, madera, caña de azúcar, y también no solo para agroindustria, sino también minería. Y entonces lo que ha sucedido es que mucho del conflicto armado ha afectado territorios negros porque son territorios muy ricos, son territorios ricos en biodiversidad, son territorios fértiles, son territorios ricos en oro, y tienen una ubicación súper privilegiada porque es una ubicación en las dos costas, y es una ubicación geoestratégica para el accionar militar en general. Entonces, esa combinación de factores, esos intereses económicos en los territorios negros, para la agroindustria, para la minería, tanto legal como ilegal, en Colombia también hay minería ilegal y criminal, ha generado lo que nosotros llamamos despojo de esos territorios negros, de muchos de esos territorios negros. De hecho, los datos son así como súper reveladores, como 37% de la gente desplazada de sus territorios es afro, y es una cifra súper desproporcionada en relación con la representación que nosotros tenemos dentro de la población colombiana. La mayoría ha sido expulsada de territorios colectivos reconocidos. Pero bueno, yo me voy a referir un poco a esto más adelante. Y por supuesto, esto también está combinado, toda esta cantidad de cosas está combinada también con la siembra de coca, con que hay unos intereses también geoestratégicos para la economía del narcotráfico, que ha llegado a los territorios negros a ocupar esos territorios para la siembra de coca, de hoja de coca. Voy a hacer un paréntesis aquí, y es: la hoja de coca también es una planta sagrada para los pueblos de América. Entonces también hay siembra de hoja de coca para uso tradicional de pueblos indígenas, ¿no? Eso hay que decirlo, y ha habido una lucha de larga data de los pueblos indígenas para poder sembrar y usar la hoja de coca tradicional. Pero pues la mayoría en realidad se va para la industria del narcotráfico. Y entonces lo que sucedió en los finales de los 90, principios de los 2000,
es como una contraofensiva para desmantelar los derechos que tienen los consejos comunitarios y las comunidades negras sobre esos territorios, y una estrategia que ha sido soportada en el uso indiscriminado de la fuerza y que ha sido alimentada por las fuerzas del Estado, las fuerzas militares del Estado, y soportada también por la guerrilla y los paramilitares, que son este ejército que ha sido un ejército que fue creado, un ejército paralelo ilegal que fue creado por el Estado colombiano, por las fuerzas militares, y que actuaba conjuntamente con los militares en casi todo el territorio nacional. Hay gente que va a decir que eso no es cierto, ¿sí? pero sí es. Y además entonces eso generó muchísimo desplazamiento hacia las zonas urbanas, y por eso en este momento por eso en este momento se invirtió la presencia de población afro de lo rural a lo urbano, en parte por el conflicto armado, por el desplazamiento forzado. Además del desplazamiento y del destierro, generó mucho confinamiento. O sea, la gente no quería salir de sus territorios, y quedó encerrada. ¿Sí? Entonces, encerrada, ¿qué significa? Que no tiene acceso a alimentos, a servicios básicos, a infraestructura básica, a educación, y por supuesto también que los procesos sociales y organizativos de esos territorios se vieron afectados gravemente. Mucha de la gente negra que fue desplazada ahora vive en grandes centros urbanos como Cali, Medellín, Bogotá, y vive en condiciones de alta marginalidad en las periferias de las ciudades, y por supuesto eso ha generado toda una serie de conflictos en esas zonas, y hay varias investigaciones también sobre persecución policial en las zonas urbanas y altos niveles de encarcelamiento. Por ejemplo, en Cali, que el 26% de la población es afro, el 40% de la población carcelaria es afrodescendiente. Pero bueno, y esto que tiene que ver con la guerra contra las drogas, y ya voy a tratar de cerrar un poco para darle paso a Audrey. Pues tiene mucho que ver, tiene todo que ver, porque en buena parte el conflicto, la guerra contra la producción, cultivo, procesamiento y el comercio transnacional de las drogas se ha alimentado por el conflicto armado. O sea, el conflicto armado, las guerrillas han sido financiadas, esto es discutible, pero la guerrilla se ha beneficiado de la economía ilegal de las drogas, y la guerra contra las drogas financiada por el gobierno gringo ha generado un impacto gravísimo en los territorios. Bueno, no siento. Y bueno, el narcotráfico en sí ha financiado la guerra, y por supuesto no es el narcotráfico, es el prohibicionismo lo que ha generado toda esa guerra en nuestros países y en los países productores. Voy a cerrar con una cosa. La primera es que, con tres como conclusiones. La primera es que la siembra de coca en los territorios negros no son porque la gente le gusta y es una alternativa económica viable, para nada. Es producto también de la marginalización histórica, de la pobreza, de la falta de oportunidades económicas, y producto del racismo estructural, por supuesto, porque cuando hablamos de que hay una segregación racial de la geografía nacional, estamos hablando de racismo estructural. Y porque la fumigación y la erradicación forzada de cultivos en otras zonas desplazó la siembra hacia territorios afrocolombianos. Y eso ha traído consecuencias terribles sobre las personas y la vida que tenían las personas en esos territorios. Y los cultivadores de coca afro están en medio de esa economía ilegal, que es una economía racializada. Yo ahorita hablaba
un compañero le decía, la economía de las drogas es una economía racializada, en la que la gente negra cultiva, raspa coca, participa de la parte como más baja de esa economía, pero no tiene grandes beneficios económicos, ¿sí? Y por supuesto la persecución criminal también es una persecución racializada, en la que se ha perseguido a pequeños cultivadores, pequeños transportadores, etcétera, y no a los grandes narcotraficantes, que es a la gente que debería perseguir el Estado colombiano. En este momento, por ejemplo, un dato que es relevante y preocupante es que, por ejemplo, el 30% de las mujeres negras en las cárceles lo están por delitos menores de drogas, por uso, por porte, por tráfico. Otra consecuencia nefasta de la guerra contra las drogas en los territorios negros es que la fumigación de glifosato y la erradicación forzada de cultivos ha generado daños gravísimos al medio ambiente, a la salud, la vida de las personas y a su misma subsistencia, porque la fumigación contamina los ríos, los cultivos y bueno, el sustento y en general. Y ya voy a terminar. Yo solo para darle paso a Dori, que va a tener sus propios 15 minutos, porque Colombia necesita más espacio aquí, más tiempo. A pesar de todo que he dicho sobre el conflicto armado, los pueblos negros no pudieron participar del proceso de las negociaciones de paz, ¿sí? No pudieron, pero muy marginalmente, en el último segundo, cuando ya iban a firmar el acuerdo de paz, ahí llamaron a las organizaciones sociales negras y después de mucha pelea, de mucha lucha de las organizaciones sociales negras e indígenas, porque hicieron una comisión conjunta, y bueno, Audrey va a poder un poco hablar más de eso. Ahora, yo quisiera finalizar solo una última idea. Hay un proceso de paz, hay un acuerdo de paz, pero esa paz, primero, es una paz blanca, como yo lo decía en la reunión pasada, porque bueno, no pudieron participar la gente más afectada por el conflicto armado, que es la gente negra, indígena, pobre del país, pero además el conflicto no se termina, el conflicto muta, el conflicto cambia, se transforma. Hay nuevos actores en los territorios, hay nuevos conflictos y la gente negra igual la siguen desplazando. Hace 15 días una denuncia de desplazamiento masivo forzado en el Chocó. Entonces, para nosotros el conflicto es como más o menos una mentira, ¿sí? Y bueno, ya con eso quería cerrar para darle paso a Audrey. Gracias. Voy a empezar con una palabra, voy a tratar de ser muy concreta. Voy a empezar con una palabra que dijo Ana voy a empezar con una palabra que dijo Ana, que es la paz blanca. ¿Qué significa eso de la paz blanca? Y mi nombre es Audrey Mena. ¿Quién soy? Una soñadora por ahí. Y después de eso soy abogada. Pero paz blanca significa que las comunidades negras no tuvieron un espacio claro dentro de lo que fue el acuerdo de paz. A grandes rasgos, ¿qué tiene el acuerdo de paz en Colombia? Tiene 6 puntos, se hablaron de 6 cosas. Una cosa, cómo se iba a utilizar la tierra que iban a dejar los grupos armados ilegales, cuál iba a ser la participación y cómo se le iba a restituir a las comunidades étnicas y campesinas. Étnicas, hago referencia a negras e indígenas, y campesinas, sus tierras que fueron sustraídas como consecuencia del conflicto. Entonces, hay un punto. El otro punto era cuál va a ser la participación política tanto de las víctimas como de los actores armados ilegales. Van 2 puntos y no hablaba de gente negra. Otro punto, cuál iba a ser el papel de las víctimas y cómo se iba a reparar, cómo se iba a buscar la verdad y a judicializar a las personas que en su actuar delictivo mataron mucha gente, asesinaron y secuestraron en Colombia.
Van 3 puntos y no he hablado de nada que tenga que ver con comunidades indígenas y negras dentro de un enfoque diferencial. Estamos hablando de términos generales: víctimas, tierra, participación política, y luego viene un cuarto punto y es el tema de sustitución de cultivos ilícitos y de los planes de desarrollo en las territorialidades, en las regiones en donde más había siembra de coca y donde más habían cultivos ilícitos. Cuarto punto, voy en el cuarto punto, todavía no he hablado de un enfoque, quinto punto, un enfoque diferencial claro. Sexto punto, se discutió cómo se iba a implementar y cuáles iban a ser los mecanismos judiciales para que ese acuerdo nadie lo tumbara y para materializar lo que se había discutido. Lo estoy diciendo resumido. Y resulta que en ese quinto punto, alguien, después de que estábamos tocando las puertas 1.000 veces, pasaron 1, 2, 3, 4 años, alguien se acordó que si no metían a las comunidades que más habían sufrido el conflicto, entonces esa paz se podía caer. Entonces, como un requisito político y de último momento, alguien dijo que en el último capítulo de implementación se debería meter el componente étnico en esa implementación. Entonces, ¿qué decía ese capítulo? Que cuando se iniciara todo el tema de implementar la paz en Colombia, se iba a hacer un plan de acción para meter los derechos exclusivos de las comunidades étnicas víctimas del conflicto. Entonces ahí al final colocaron a los negros, negras, indígenas en el paquete. Pero resulta que ese paquete, después de un año que se firmó la paz, todavía no ha sido ni tan siquiera discutido de una manera efectiva. O sea, las comunidades negras en estos momentos están en el mismo lugar que siempre han estado, en territorios llenos de grupos armados ilegales, excluidas de toda clase de participación. Nadie nos pregunta a nosotros qué queremos hacer con la tierra, con el territorio, y es que dentro del acuerdo se habló de la palabra tierra, que nos iban a devolver la tierra, que la tierra donde nosotros estábamos se iban a hacer la sustitución de cultivos ilícitos a partir de nuestras creencias y vivencias. Eso no ha pasado. Porque primero hablaron de un concepto de tierra, no de territorio. No de territorio a manera profunda. ¿Qué significaba el territorio para las comunidades rurales? Significaba vida, trabajo, cultura, educación, significaba todo. Entonces, esto que les voy a decir tiene que ver con todo lo que estamos hablando aquí. Y es que hoy en día, así como en los centros urbanos, como lo que pasa en Estados Unidos y en Brasil, que las comunidades negras están siendo criminalizadas y etiquetadas racialmente por el uso y consumo de drogas, a nosotros nos pasa que nuestros líderes sociales en las comunidades, los que dijeron que sí al acuerdo de paz, que ya no querían vivir más la guerra, que todavía seguimos sufriendo desplazamientos, a nosotros nos están matando porque queremos que se quiten esos cultivos de coca de nuestros territorios y se nos pongan a sembrar cosas que podamos nosotros legalmente trabajar. Entonces los líderes que están diciendo que no a esta sustitución de cultivos los están matando. Y no es que los estén matando los actores armados ilegales, sino que los está matando también la fuerza pública. Entonces es otro patrón de genocidio rural en este caso. Los líderes y las lideresas que están en estos momentos luchando por regresar a sus territorios, de no seguir en las zonas urbanas, porque a nosotros no nos gusta vivir en el centro urbano. La tierra de muchas de las comunidades está en su espacio principal, al lado del río, haciendo bajo su contexto propio de desarrollo. Porque nos han metido también que el grado de desarrollo y el uso de cosas que vive la gente en la ciudad es lo que nosotros que vivimos, las personas que viven, yo en estos momentos vivo en Bogotá, las personas que viven en la ciudad es lo que nosotros o las personas que viven en el campo necesitan para desarrollarse o avanzar. Y eso no es cierto. La gente en estos momentos en Colombia se está muriendo, la están matando. A esta fecha van más o menos unos 78, 60 líderes muertos, asesinados violentamente, están en contra
de la erradicación forzosa también, pero también están a favor de la sustitución de las economías ilegales y nadie dice nada. Hace un mes yo estuve en Tumaco, es el Pacífico Sur de Colombia, y mataron a un líder de un consejo comunitario, como les dijo Ana, que se llamaba los territorios de las comunidades negras, porque simplemente ellos están en contra de la droga, del uso ilícito de la planta de la coca, están en contra de la violencia en los territorios, pero entonces lo mataron hace un mes. Y todo el mundo se asombró porque es noticia, mataron a otro líder negro, mataron a otro líder indígena y todo el mundo se queda, ¿qué vamos a hacer? Pero hasta ahí siempre llegan las discusiones en materia de saber qué es lo que está pasando con los líderes negros e indígenas que están en estos momentos queriendo participar en las discusiones de la agenda política nacional, queriendo exigir que el gobierno cumpla lo que prometió al implementar, al prometer hacer el plan de acción para el capítulo de Junco, queriendo que regresar a sus territorios, ejercer su autonomía tradicional, ejercer el gobierno en sus territorios colectivos. Nos están matando por eso. Entonces esa es la otra forma de genocidio que nosotros podemos decir también que se está presentando en países como Colombia, donde desafortunadamente por la crisis humanitaria, por la segregación racial estructural, a la gente le toca sembrar hoja de coca para comer. Y no es que la gente sea rica, no. El Chocó, el departamento del Chocó, es el único departamento con capital negra en Colombia. Cuando digo capital negra es que la mayoría de la población, el 90% de la población es afrodescendiente. Y es el departamento más pobre de Colombia. Es el departamento que está ubicado estratégicamente sobre la costa Caribe y Pacífico de Colombia. O sea que es muy apetecido por todo el mundo. Es súper rico en oro, es súper rico en biodiversidad. Allá vivimos los negros. Pero resulta que la excusa de que estemos llenos de guerrillas, estemos llenos de líderes muertos, estemos llenos de segregación, es porque hemos sido muy corruptos y no nos hemos organizado. Y eso no es cierto. Las comunidades negras, no desde 1991, en que Colombia por primera vez nos hizo un actor político, existimos en Colombia. No, tenemos una historia que ha sido invisibilizada. Y en cuanto a la participación, seguimos luchando para que esa participación sea aún más efectiva y sostenible, aún más ahora en el momento político que vive Colombia, que es la paz. Que es una paz que no se está viviendo en los territorios, una paz blanca. Y con eso quiero cerrar. Então, gente, aí agora a gente vai abrir para as intervenções. Aí. Oi? Ah, desculpa. Tá pronto, pode soltar? Nesse vídeo das câmeras de uma viatura, vemos policiais do Rio de Janeiro atirando em 2 meninos desarmados. Eles mataram um e feriram o outro. O menino que morreu filmou em seu próprio celular seus últimos momentos de vida. Ele é um dos mais de 8 mil mortos pela Polícia do Rio de Janeiro na última década. 645 mortos somente em 2015. Muitas mortes com a legítima defesa, frente a facções criminosas, mas outras são de fato execuções. Falamos com um policial militar que disse ter participado de uma execução. Foi uma ação que a mentalidade não era evitar nada. A mentalidade era matar, na verdade. Danilo disse que sua guarnição armou uma emboscada contra supostos traficantes em uma comunidade. Ele descreveu como um policial executou a sangue frio um suspeito que estava ferido.
nós documentamos 64 casos com fortes evidências de que policiais tentaram acobertar execuções. Uma das vítimas foi o filho de Adriana da Silva, de 16 anos. Aí um menino que parecia ter uns 10 anos, 12 anos, falou isso pra mim. Veio gritando, metralharam o carro. O carrinho estava dentro. Isso eu comecei a andar para trás, andei para trás, falei, Carlinhos não morreu não, meu filho não. Aí eu caí no chão. Esse é o carro onde estava o filho de Adriana, na companhia de 4 amigos. Os policiais alegaram que abriram fogo em resposta a tiros disparados de dentro do carro. No entanto, a perícia demonstrou que nenhuma das vítimas havia atirado. As pessoas já estão acostumadas a matar mesmo. Mata pessoas como se fosse uma barata. Entendeu? E eu acho que porque tinha 3 negros dentro do carro. 77% dos mortos pela polícia são negros. O policial civil Arthur investigou grupos de extermínio formados por policiais corruptos. Eles usavam a força que eles tinham para invadir favelas, para sequestrar traficantes e extorquí-los. Quando o traficante pagava o resgate, eles o soltavam. Quando esse sequestrado não tinha envolvimento no tráfico, ou então o tráfico ficava fora da negociação, eles executavam essa pessoa. Nesse caso de 2015, policiais forjaram um confronto que não aconteceu. Aqui, vemos policiais colocando uma arma na mão da vítima e disparando. Uma polícia com pecha de violenta, corrupta, ineficiente, é uma polícia que estará desacreditada com a população e que não apresentará bons resultados. Policiais no Rio de Janeiro enfrentam facções criminosas violentas. A cada ano, dezenas morrem no cumprimento do dever. A sua vida se torna ainda mais perigosa quando colegas cometem execuções. Quando teve esses casos, igual teve de morte, de tortura, o Estado todo fica sabendo, né, através de jornais, na mídia, então acaba refletindo nas outras comunidades. Pô, é lá. Bom dia, tranquilo? Aí, infelizmente, denigra um pouco a nossa imagem. A gente, como em outras comunidades que tentam fazer esse trabalho social, fica com descrédito. Policiais têm que escolher entre se calarem diante de crimes cometidos por colegas ou enfrentarem consequências que podem ser até a morte. Eu não denuncio por medo. Com medo de ter alguma represália contra a minha vida. A revolta não é por conta do que um policial faz, é por conta do que é ruim. Né? Ruim mata, ele corrompe, ele pratica, ele assassina, ele é miliciano hoje. Né? E o bom acaba sendo o tempo inteiro chicoteado pela gente que é ruim. Uma polícia que deixa as pessoas inseguras, que as pessoas têm medo de procurar aquela pessoa que está para te servir, te proteger, na realidade impõe muito mais medo e insegurança. Policiais que cometem execuções são raramente levados à justiça. O governo do estado do Rio de Janeiro promoveu uma série de medidas importantes para melhorar o policiamento no estado. No entanto, não fez o suficiente para garantir que as investigações sobre as execuções sejam feitas de forma adequada. Enquanto não houver justiça, as execuções continuarão e o custo permanecerá alto para as famílias das vítimas, para as comunidades e para a própria polícia. Então, gente, agora a gente vai abrir para as intervenções.
Aí vou pedir que a gente, né, se atente para o tempo, aí as intervenções são de 3 minutos, e aí quem quiser pode se inscrever. Pode? Oi, gente, sou Poliana Ferreira, para quem não me conhece, sou pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Criminologia e do Núcleo de Estudos sobre Crime e Pena da Fundação Getúlio Vargas, e tenho estudado os processos de responsabilização da polícia que mata aqui no estado de São Paulo. A minha pergunta vai para a mesa toda, né? Desculpa. Me impactei com o vídeo e decidi começar parabenizando a organização do evento, a mesa como um todo, fantástica. Eu queria que vocês explorassem um pouco, sobretudo as colegas da Colômbia, dos Estados Unidos, um pouco da relação entre polícia e judiciário, né? Que a gente, nessa lógica de responsabilização, a gente acaba se focando muito na polícia e esquece o papel do sistema de justiça como um todo. Então, de olhar para a atuação do Ministério Público, dos estados que vão a júri, né? Que a gente viu no vídeo e é triste, mas a maioria dos policiais são absolvidos. No caso das estatísticas ainda não são produzidas de forma consistente, então você ainda não sabe, você ainda não consegue levantar, por exemplo, qual é o batalhão que mata mais. E quando se trata de responsabilização, sobretudo no campo administrativo e criminal também, são informações super importantes. E minha preocupação com o judiciário tem muito a ver também com minha pesquisa. Né? Como aqui no Brasil o processo é tão escroto assim, que os tribunais de justiça eles não têm dados sobre a quantidade de policiais que são absolvidos e condenados, que é chocante, né? A gente não tem informação. Então, para você saber como é que um processo desse tramita, você tem que ir até uma vara, até um tribunal, perguntar para o juiz, provavelmente ele não vai saber, quem vai saber é o funcionário do cartório, obrigada, e ele vai saber te apontar naquele mês qual é o processo, né, qual é o caso. Então, queria que vocês comentassem um pouco como é que está o panorama nos Estados Unidos e na Colômbia sobre isso, sobre dados, sobre absolvição e condenação e processos de responsabilização como um todo, inclusive do ponto de vista administrativo, que às vezes a gente esquece, a gente fica na expectativa, a gente coloca tantas fichas no âmbito criminal e esquece de olhar que existem, pelo menos aqui no Brasil, existem ferramentas que, se fossem mobilizadas, eu acho que a gente teria responsabilização policial, pelo menos do ponto de vista administrativo, que talvez não seja a resposta, a resposta perfeita, mas de alguma forma a gente caminha para acumular práticas de responsabilização da polícia que mata. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco. Obrigada. Vamos fazer assim, 5 inscrições, aí você pedir, você, mais alguém? Você? Aí, quem quiser se inscrever mais, se inscreve até a fala dela, a última, que aí eu vou devolver para a mesa e a gente já finaliza, tá bom? Não, eu vou pegar as intervenções primeiro. É difícil falar, né, depois desse vídeo. Estou extremamente chorando. A gente sabe, a gente vive, mas toda vez que passa de novo, a gente chora, a gente sofre. Eu tentar não chorar. Meu nome é Yasmin. Primeiro, agradecer demais esse evento, que está sendo incrível, está sendo aula, resistência, força, energia, porque a gente precisa, porque a luta do dia a dia não é fácil, nem a Jasmine colocou, muitas vezes a gente se sente sozinho ali, enxugando gelo, e é muito importante a gente estar em comunidade e se reenergizar e lembrar que a gente não está sozinho. A minha pergunta vai um pouco mais para uma outra perspectiva, porque é uma pergunta que me assola diariamente. Assim. Eu sempre fiz meu trabalho de base, hoje em dia eu estou mais focada em trazer a questão racial para dentro da empresa onde eu trabalho, que é uma multinacional química, chama BASF. A gente criou o primeiro grupo de negros lá, porque a pauta da mulher já estava sendo discutida, mas ela se chama de Woman in Business, eu chamo elas de White Woman in Business, né, porque é a realidade. Depois tem um grupo LGBT e eu iniciei essa conversa racial morrendo de medo,
mas comecei. E semana que vem a gente vai ter o nosso primeiro encontro para falar sobre isso, vai ser aberto para todas as pessoas, público, audiência, a maioria branca. Então eu acho que vai ser uma das primeiras vezes que eu vou estar disposta, vulnerável, para falar com pessoas brancas institucionalmente sobre isso. O que eu gostaria que talvez vocês pudessem trazer para agregar de que forma vocês têm visto e tem funcionado a gente começar a criar essa humanização da pessoa negra, da pessoa indígena, da pessoa não branca para pessoas brancas. Porque para mim é tão difícil falar de genocídio quando uma pessoa branca não vê uma pessoa negra como pessoa, né? Então, enquanto a gente está aqui sofrendo, incremente, chorando, se descabelando, uma pessoa branca olha para aquilo e fala: ai, que chato, né? Eu acho que é ruim. Porque nós não somos ainda seres humanos para eles, essa é a grande verdade, né? A maior parte das pessoas brancas olham para as pessoas negras e não somos pessoas. Não somos seres, indivíduos, pensantes, complexos, com sentimentos, não. Né? A gente está ali para servir, a gente faz parte de uma lógica capitalista que está ali para servir e atender às demandas que a população branca precisa, quer, etc. Então, o que eu gostaria de vocês é que práticas que vocês têm visto, ou se vocês têm essa prática, de que forma que a gente consegue gerar essa palavra é muito falada, mas é de fato uma empatia, de pessoas não negras, não indígenas, que não fazem parte desse grupo oprimido e, enfim, morto diariamente. Para mim é uma dificuldade pessoal muito grande, porque você carrega uma bagagem não só da sua vivência, mas uma bagagem intelectual, você carrega muitas bagagens e às vezes dá aqueles 15 milhões de passos atrás para embarcar pessoas não racializadas nessa discussão é difícil. Então, se vocês tiverem alguma prática, se vocês viram alguma coisa que funcionou, é muito bem-vindo. E, de novo, muito obrigada por compartilhar e está sendo incrível esse dia. Obrigada. Olá, boa tarde a todas e todas. Eu sou Sheila de Carvalho, sou coordenadora de Justiça e Segurança do IBCCRIM. E aproveitando, ela fez a fala levantando a responsabilidade das instituições do sistema de justiça, e eu queria trazer algumas problematizações para vocês fazerem, principalmente pegando a experiência da Colômbia e dos Estados Unidos, em relação à fiscalização e averiguação das mortes feitas por polícia, né? Aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério, a gente sabe que o racismo é estrutural e é isso que está matando, enfim, que essa problemática, isso é uma política de Estado mesmo, matar jovem negro, não é essa a discussão, mas a gente quer, agora eu vou passar para a discussão dos instrumentos que eles fazem isso e como a gente barrar esses instrumentos dos quais eles se valem. Então, aqui no Brasil a gente tem a vinculação de perícia à polícia militar, né? A estrutura da polícia como um todo, a polícia civil. Então, a polícia que mata vai ser a polícia que investiga. E isso, na nossa visão, é um problema. A gente tem a pesquisa do delegado Orlando Zacconi, no Rio, que aponta que das mortes realizadas por policiais que foram feitas nessa sistemática de colocar que foi feita por resistência, né? Resistência, legítima defesa, né, o que eles chamam de autos de resistência, resistência seguida de morte, 99,9% dos casos foram arquivados sem investigação. Então, a ausência de uma perícia independente provavelmente deve resultar nessa falta de investigação, falta de ação das outras instituições do sistema de justiça. Então, se vocês puderem comentar como é esse processo nos Estados Unidos, na Colômbia, acho que poderia ser interessante para a gente avaliar aqui. E eu tenho uma pergunta também para o movimento, e você fala que a construção do movimento ela é da ponte para lá, da ponte para cá. E eu queria saber, eu fiquei na dúvida onde o movimento está. Se ele é essa articulação feita da ponte para lá, mas quer chegar à ponte de cá, ou ele é uma articulação que foi feita na ponte de cá, mas não consegue conversar com a ponte, na ponta de cá, de onde ele está surgindo. Não sei se ficou tão claro assim para mim. Obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Penha, sou produtora cultural. Tenho uma pergunta para vocês a respeito do sistema prisional, né? Que foi um pouco falando, eu não vou me focar muito no policial, na violência policial. Essa violência, ela está avalizada pelo Estado.
né? E aí tem todo um conjunto que protege esse profissional da segurança pública, que vai desde o processo de investigação até o processo judiciário. Falando especificamente no Brasil, o sistema carcerário de 3 anos para cá, sistema de reeducação, melhor falando, seria interessante que a gente começasse também a mudar as verbalizações de tudo, porque nós estamos num processo muito difícil. Aqui no Brasil, de 4 anos para cá, 267% de aumento no sistema de reeducação. Isso em 4 anos. Eu tive uma experiência de 7 dias numa penitenciária feminina aqui em São Paulo recentemente e saí chocada. 90% são negras. 70% vieram de processos segurando o processo de droga por seus maridos. E eu retornei, quando eu saí, eu retornei para tentar pegar o endereço de algumas e fiquei do lado de fora da visita e me choquei mais ainda. Foi no centro de detenção Franco da Rocha, que tem processo feminino e também tem o masculino perto. O masculino tem uma fila quilométrica a partir das 6 da manhã. O feminino, você conta nos dedos, quantas pessoas recebem visita. E dentro do sistema existe a reprodução da sociedade. Quem é rico, quem tem alguma grana aqui fora, tem jumbo, tem visita. Quem não tem, não tem nada. E o que eu vi ali foi muitas mulheres vindo dos movimentos sociais, muita mulher de movimento de moradia daqui de São Paulo e muita mulher do processo da Cracolândia. E aí eu fiquei entendendo como que o prefeito de São Paulo está resolvendo o processo da Cracolândia, jogando todo mundo nessas penitenciárias. Como que vocês conseguem ver? Eu percebi que tem uma realidade forte aí, diferente. Estados Unidos, Brasil e Colômbia. Fiquei muito triste que eu acredito que o processo da Colômbia é muito mais difícil que o nosso, que é uma falta de respeito pela população nativa inenarrável. E aí tem tanto o Estado como o narcotráfico contra, né? Aqui no Brasil pode até parecer que é isso, mas o Estado encobre muito e a mídia está a favor desse Estado escroto que nós temos aí. Então, como é o processo de saída do sistema penitenciário dos 2 países diferentes e com relação à mulher negra, com relação ao que vocês conheceram aqui no Brasil? Obrigada. Obrigada. Aqui, gente, quem quiser se inscrever aqui, se inscreve até agora. Ela que eu vou devolver para a mesa para a gente finalizar, tá bom? Boa tarde, eu sou Juliana, eu sou advogada e eu queria perguntar para a mesa, para me ajudar a pensar na seguinte questão. Quando a gente fala de racismo, sempre surge a questão de responsabilização dos racistas, mas assim, como é que a gente não cai no paradoxo de acabar querendo punir as pessoas e acabar levando para o cárcere pessoas que talvez não por conta das questões estruturais, sociais, econômicas do nosso país, não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso a várias essas discussões como essas, não tiveram acesso na sua formação, na sua família, espaços como esses, de democratização das discussões, e acabam, na verdade, reproduzindo comportamentos que lhes são impostos e são ensinados durante toda a vida. Então, como é que a gente não cai no paradoxo de querer a punição de uma pessoa que é racista, e também dizer que a gente não pode resolver questões sociais com o sistema de justiça? Então, como que a gente resolve essa questão? Obrigada. Então, vou devolver aqui para vocês. Aí eu queria que vocês respondessem as perguntas e concluíssem em 5 minutos, por favor, porque a gente ainda tem uma outra mesa e aí eu quero pedir esse água aqui para vocês.
questions just to make sure I remember to answer them all. So I think I'm actually going to go a little bit out of order because I don't remember my answers. So I think your question is really important about how do we build empathy and support. And I think there are two ways that I'll suggest. One is to really expand the profiles of individuals who embody the most egregious or horrific stories and make them front and center. And to make their profile less about the incident that happened to them and more about their own humanity, their family connections, their educational, civic, employment, contributions, hobbies, activities, friends, all of those kinds of things, because that's the only way that you get someone to start to imagine themselves or their own loved ones in that position. And so I think that's really critical. And I understand that there's such a high volume that it's very hard to do that because there are so many stories, there are so many good stories, heartbreaking stories, but that can be used. But it's really important, I think, to instead of, you have to talk about the macro impact of these policies and a large number of people are being killed, but you really have to be able to pull out small stories to lift up repetitively, because people need to be able to understand, oh, I know what happened in Jasmine, and that's what I've learned about her life. And that needs to be saturating in the media and in popular culture and in the public dialogue and debate. I think then you can use stories like that to also build supporters and champions of the issues by holding them to account, by either identifying them as taxpayers whose money is contributing to this, and so by extension, they are culpable, and they need to decide ways in which they want their taxpayer money to be spent, and they need to exercise that political power when they're voting. And I think you also need to put the blame on previously elected officials who have supported bad policies that have caused these problems. So calling out, I like to call it thanking and spanking. So you thank people who support you and you spank people who are causing the problem. And you have to tell them that they are responsible for this, that the decision they made on a vote however many years ago led to this. Because many of those people are still serving in public office, right? And then you can encourage newcomers to public service to not follow those same steps because they're going to get spanked and because it's not right. So I think that's a little bit of an answer to your question. You had a question about whether or not we should focus on policing or sentencing or the judicial process. And I think it's a very hard question because there's so much. I mean, we could pick one thing and we could all work on that, or we could each pick one different thing and work on it. And it's really, really difficult because what you have to do to make any kind of change is build the momentum for the sense of urgency to make the change actually happen. And so diluting the asks by spreading them out throughout the system really can be detrimental to pushing for bigger change. On the flip side of that, though, pushing for bigger change is very, very difficult and almost impossible in many instances. We all talk about a world in which we don't want to see prisons, we're prison abolitionists, but the reality of getting from here to there is very difficult. And it takes fixing small things incrementally to prove that the big goal can be achieved, but also to provide some relief in the interim so that people don't continue to suffer under those same policies. And you can't let the perfect be the enemy of the good. So something that will improve conditions or experiences for individuals shouldn't not pass or be promoted because it's not the perfect fix, because it doesn't solve all of our problems. One of the curious things I think in the United States is that we have thought a lot about, up until very recently, more about the criminal justice system and the impact of sentencing and extreme, harsh, lengthy sentencing on African Americans. And it wasn't at the expense of, but I think sometimes it took more of the attention and sucked some of the oxygen out of the room
compared to policing. And now we're in a position where we're in a policing crisis, and we really need to solve that. The reality is you can't get sentenced unless you had contact with law enforcement. So really, working on law enforcement is the crux of the issue. But again, we know that at every phase in the criminal justice system, starting with law enforcement and ending with parole and reentry, that African Americans, minorities, poor people are overrepresented and have the worst outcomes. Which leads me to your answer about what's the impact on women and reentering. And I would say that the same scenario that you laid out about whether or not you have money on the outside, dictates whether or not you have visitors. It's the same in the United States. We have this horrendous telephone calling system where companies have created a monopoly. So it costs like $15 a minute to talk to your loved one on the phone. And in the US, I just want to be clear, you're not likely to be in a prison near where you live, particularly if you get charged in federal court. So we have people who live in Washington, D.C., where I'm from, who are serving time in Arizona, almost in the West Coast. These are poor people whose family may never visit them in prison because of the financial burden to make that trip. You have people who've never even not been farther than our metro system, our subway system goes, let alone traveling to other states, right? And so this phone system is the only opportunity for people to have contact with their loved ones. But again, people can't afford $15 a minute. It's literally, we're talking outrageous amounts of money for these phone calls. So there's been an effort to try to address that. But, the reentry system in the United States, the reality is people get very, very long sentences, but they do come home. And what they come home to, sometimes decades later, is a changed world. Technology has advanced, loved ones are dead, they have no social networks anymore, and if they were employable before being arrested and locked up, they're certainly not competitive in the current modern day market. And so it's just this vicious cycle that perpetuates poverty and incarceration, basically. You asked about the mechanisms for, I know I'm over time, but I think this is important. There was a lot of questions at once, so I'm going to get to these two too. You asked about what the mechanisms are for oversight on police in the United States. They're very, very poor. There are internal investigation divisions in police departments that are tasked with doing investigations. There are also, unfortunately, unions, police unions, which protect law enforcement. And so sometimes when you have an incident involved in a shooting or a killing, they get sat on for 5 days before they have to make a statement. So they can get it right, so they can work it out, so they can figure it all out. And one of the things that we're trying to change is that they have to make their statements immediately. They don't get this time. They don't get to figure out their stories. They have to answer for their behaviors just like everyday citizens. Far between, but it's another effort that we're trying to build up in the United States. I think your question in the back, Julia, I think it was a little bit of blaming the victim, to be honest. And I think I think you're sort of talking about the pathology of poor decision making, but the reality is people are making the best decisions out of a shitty group of decisions, right? It's not like, should I rob this store or should I go to Harvard for law school? It's like, should I rob this store so I can get some bread, or should I rob that person so I can get some money to get some bread? And so you're right that the systems have failed, educational, healthcare, employment, civic, all of those things. But the perpetuation of the cycle and the way those behaviors play out generation after generation are really to be blamed on the racism and not on pathologizing the individuals, because we're all doing the best we can with a really terrible life from slavery to today. And I think, when I think about, boisterous, loud African American teens who may seem scary on the train or the subway, I think about people who have little to no political agency, who have little to no respect, who are not respected by any authorities, who are not provided opportunities by any authorities. And that's where the problems come from, and that's where what's seen as pathological behavior
stems from. It's not integrada por más o menos, es un ejército enorme de 150.000, 160.000 personas y en realidad la transparencia en establecer la responsabilidad de ellos en asesinatos es mínima porque tienen un tratamiento penal diferente, ellos tienen un fuero especial y además las muertes que se producen por confrontaciones militares están enmarcadas en otra legislación, digamos. Entonces ellos tienen un fuero especial, en ese fuero especial es muy opaco conocer cómo funciona, cuál es la cantidad de sentencias que hay y en todo caso, en el caso de que sean sancionados, ellos tienen un régimen especial de encarcelamiento y tienen unos centros penitenciarios que son como centros recreacionales de vacaciones. Entonces, muy a pesar de que incluso puedan ser procesados dentro de su fuero especial, si es que llegan a ser encontrados responsables, pagan unas penas irrisorias en estos centros vacacionales. Entonces, en realidad, con respecto al accionar de las fuerzas militares, hay una alta tasa de impunidad y por eso en Colombia ha habido tantas demandas a nivel internacional al Estado colombiano. La Corte Interamericana ha fallado en muchos casos porque las fuerzas militares no fueron encontradas responsables dentro del Estado, entonces ahí tiene que intervenir, digamos, la justicia internacional. Con respecto a la empatía, a la pregunta de la empatía, yo una vez hice un taller con unas compañeras en un salón de clases en donde la mayoría de las personas eran blancas y estuvimos como teniendo una conversación sobre el privilegio, cómo hacer visible el privilegio. Y hicimos una actividad en la cual hacíamos preguntas con relación a la vida de las personas, si habían accedido a educación o no, si habían accedido al empleo. Eso nos lo copiamos de alguna cosa de los norteamericanos. Y eso generó como toda una discusión acerca de los privilegios y acerca de hacer visible también y real como el efecto que eso tiene en la subordinación de otras personas, ¿no? Porque mucha de la conversación sobre el racismo a veces está situada sobre quiénes son las víctimas, pero no sobre quiénes se benefician de ese sistema, quiénes se benefician del racismo y quiénes viven esos privilegios y lo que eso causa en las vidas de otras personas. Entonces yo creo que ese tipo de actividades en las cuales la conversación es sobre el privilegio y que se hace visible el privilegio puede generar no necesariamente empatía, y yo no sé si eso es lo que yo quisiera cargar con eso de quiero generarme empatía a la gente blanca en eso, no sé, yo no quisiera cargarme con eso, pero sí por lo menos una discusión más política sobre el racismo, sobre el privilegio y sobre los efectos del racismo. No, yo creo que ya Ana pues contestó un poco ese tema, pero frente al tema de la policía o de la fuerza pública en Colombia me cuesta un poco hablar. Hace algunos días, hace el 5 de octubre en Colombia, hubo un asesinato, masacre, de 5 personas en zonas rurales. Y esas 5 personas al día siguiente estaban tomadas como personas que estaban haciéndole protesta a la fuerza pública. Si la Defensoría del Pueblo, que es un ente del Ministerio Público, no dice que la fuerza pública asesinó a estas personas, ese crimen hubiese quedado escondido. ¿A qué voy? Que desafortunadamente el tema de los datos, la recolección, el cruce de los datos, los hace el mismo Estado y los hace la misma fuerza pública, la fuerza militar. Entonces queda muy difícil para algunos investigadores como nosotros que estamos iniciando el camino
poder detectar el perfilamiento racial directo, por ejemplo, en las zonas rurales en donde no hay presencia institucional. Entonces allá queda más fácil que se presenten este tipo de casos y que no se pueda establecer un culpable de la fuerza. Você misturou muito ponte e mas quando eu falo da ponte para cá, me referindo que da ponte para cá é onde está a periferia, da ponte para lá é além da periferia, é a marca. Então, o movimento surge da ponte para cá, os jovens, favelas, periferia, Rio, São Paulo, uma jovem de São Paulo e Salvador. Então, a nossa, quando a gente fala que, quando eu falo que você vê no jornal, que jornalzinho comunitário, minha avó vai dizer, está fumando maconha. A ideia da cartilha do movimento é justamente sensibilizar essas pessoas que criminalizam dessa forma, que dialogar com o policial não vai ser fumar maconha, sacou? Não sei se eu respondi. Então, como gerar empatia? Eu vou responder, chegou diretamente para mim. Como gerar empatia com as pessoas negras? Acho que foi essa pergunta da gente. Tá. Então, eu costumo fazer um exercício com amigos brancos. Eu não costumo ser muito agressivo, mas procuro trazer ele para um lugar de desconforto com algumas cenas que estão no nosso cotidiano. Você conhece alguma? Faço essas perguntas. Você foi atendido por algum médico negro? Você tem algum professor da sua universidade que é negro? Você, sei lá, você já foi atendido por um gerente negro? E aí daí eu costumo ser bem didático de trazer primeiro ele para essa inconformidade, mostrar para ele que ele tem um lugar de privilégio na sociedade, que nós negros, historicamente, nós estamos num lugar sempre inferior, somos colocados como inferior, nós estamos em lugares inferiores, mas somos colocados como inferior, que não existe advogado negro, não existe médico negro, não existe, enfim, a gente sabe que existe, mas as oportunidades dessas pessoas surgirem e aparecerem para toda a sociedade é sempre minimizada. A pergunta da Juliana vai muito entre a resposta que eu dei para ele aqui, né? Como criar essa... como... Só notei aqui que era igual a resposta, mas eu acho que sua pergunta era como... É isso, eu acho que eu vou muito nessa... Acho que depende também, porque o racismo ele se manifesta de diversas formas, inclusive com policial que assassina jovem negro na periferia que está sendo racista. Então, há formas didáticas de lidar com isso, mas há formas não didáticas de lidar com isso também. Às vezes eu surto também quando eu vejo casos de agressão de policiais, de ameaçado policial. E às vezes a gente surta que a gente quer trocar de igual, quer também pegar uma arma e meio que vamos trocar de igual, vamos ver como o grau de Davi matar o Golias. Então eu acho que é isso. Eu continuo aquecida, se eu contar 5 minutos, desculpa, vou tentar ser rápida. A primeira coisa eu concordo com a irmã colombiana, na minha vida pessoal, eu não faço a menor questão, eu acho que a responsabilidade de se colocar nesse lugar, de pensar o seu lugar, é de quem se propõe a isso. Então vai ter gente branca que faz, vai ter gente branca que não faz, e é isso. No meu trabalho, né, eu lido com o sistema de justiça criminal, então volta e meia, principalmente essa experiência tem me puxado bastante para isso, que é do Rio de Janeiro, no Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, né, que é uma experiência muito interessante, que é muita gente parceira, né, é um comitê excepcional,
mas é o tempo inteiro trazendo as pessoas para pensar esse lugar de incômodo mesmo. Eu acho que a linha é do privilégio, né? Pensar quais são os privilégios que se carregam e como é que a gente está afim, como eu costumo dizer, de colocar o privilégio na rodinha, né? Como é que a gente coloca o privilégio na rodinha para tentar vencer um pouco desses desafios. E aí é isso, eu não sou a favor da gente reproduzir as violências que reproduziram conosco, mas também não acho que nós tenhamos que assumir essa responsa em todos os lugares. Assim, eu entendi que você está perguntando para o trabalho, né? Você está, assim, você está tendo que lidar com isso. Normalmente as pessoas não dependem, né? Cada pessoa Claro, claro. Mas normalmente a minha postura é mais agressiva e as pessoas ficam, meu Deus, chocada. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente tem que avaliar. Mais devagar, mas na postura do trabalho, você está ali como ser institucional. Aí é o meu papel também, que acontece comigo. Assim, eu acho que o efeito é trazer esse incômodo e trazer também um processo pedagógico. Olha, a nossa história é essa, esse é o meu exercício cotidiano. Tem um problema estrutural que precisa ser resolvido por todos nós. Alguém carrega privilégio e alguém carrega uma história pesada nas costas, né? Acho que é meio isso. Sistema prisional, assim, que ela estava falando, né? A Vilma Mello, que é uma defensora de direitos humanos lá do Pernambuco, que trabalha com o Complexo do Curado, nas piores cadeias do Brasil, ela diz que a cadeia é o puxadinho da sociedade. Né? Para além disso, assim, me incomoda sobremaneira, porque eu tenho apreço a essa pauta e eu discuto profissionalmente, intelectualmente, academicamente a prisão, e a prisão não é lugar de educação. Então acho que até é ruim a gente usar esse termo quando a gente fala de... Pode até dizer para dizer que não é, né? Mas essa questão assim, que é bastante complexa, e a prisão tem sido aí eu vou falar até de um outro ponto, né? Essa dicotomia do bem e do mal, do bom e do mal, e a cadeia como uma dessas possibilidades de resolver esse problema. A cadeia para o mal, qualquer outra coisa para o bom, e normalmente esse mal é preto e esse bom é branco, né? Já tem aquele vídeo lá que a gente sempre usa. Então acho que isso é uma questão, assim. Aí pensar, tipo, Costa Barros, né? Todo mundo prestou atenção na fala da Adriana, que a conhece, uma mulher que está adoecida, os 5 meninos morreram, todos foram criminalizados. Eu até botei Costa Barros na minha fala e acabei não citando. A audiência é o advogado perguntando para o policial: aquele lugar é um lugar perigoso? Aquele lugar é hostil com a polícia? Então é isso, o lugar justificou a morte daqueles meninos, né? De todos eles, assim. E a Adriana fala, eram 3 negros no carro, eram 5 negros no carro, né? Então, assim, isso traz também esse processo histórico que eu falo, do racismo estrutural, que faz a gente não se reconhecer como negro e dos processos de violência que sofre, né? A outra coisa, a punição. Gente, respondi uma pergunta dessa ontem, porque lá no Rio está esse debate, né? Se vai pra cadeia, não vai pra cadeia. Eu dizia, cadeia não serve pra ninguém. Cadeia não resolve de ninguém. Tem as questões que vão nos causar sofrimento, né? Vai ter os crimes que a gente fala agora. Passei por isso recentemente, nem me recuperei ainda, emocionalmente ainda não estou sabendo lidar, né? De saber que uma pessoa que convive comigo, ou que conviveu em algum momento, cometeu um crime dos mais bárbaros na vida. Isso me causa, inclusive, sofrimento assim, profundo, de não saber como lidar com isso. É isso, a cadeia não vai resolver. Não vai resolver o crime que nos toca, não vai resolver o crime que é o racismo, não vai resolver o machismo, não vai resolver. A gente vai precisar construir essas respostas que são muito angustiantes, né? Mas não é a cadeia, não é a polícia, não é a arma. E aí pensar a história dos policiais, né? Quando a gente está falando sobre o sistema de justiça, a gente também está falando de outros processos que são bastante marcados. Justiça, mídia, a própria formação nossa, né, enquanto seres sociais. E aí pensar que no Rio de Janeiro tem isso muito marcado. A polícia que mais morre. A polícia que mais morre. A polícia que mais morre são 119 policiais mortos até agora. Desses, 80% estava fora do trabalho. 80% fora do trabalho são números da Defensoria Pública. A grande maioria de negros, né? Então quem está morrendo em ambos os lados. E até o mesmo tempo que eu lembro, inclusive queria sugerir para você a rede de movimentos, a rede de comunidades contra a violência, vem fazendo um enfrentamento gigante com o Ministério Público, com o Judiciário, com várias articulações muito interessantes para levantar os casos, para pressionar. A rede de comunidades contra a violência levantou recentemente, para cada policial morto, 35 civis mortos.
desses 99, sei lá quanto meses, né? Então esse número é bastante interessante também para a gente discutir. Para finalizar, queria convidar todo mundo a acompanhar, vou finalizar agora, para acompanhar o lançamento da campanha Caveirão Não. A gente está retomando no Rio de Janeiro a campanha. E essa vem mais ampla, né? Tem esse nome que a gente vai resgatar o nome, né, de um tempo atrás. Vai ser lançada no dia 6, na Casa Pública, então deve ter transmissão ao vivo. Tem a página do Facebook, curtam a página, comentem, avaliem a página. Caveirão Não é uma campanha contra as operações policiais do Rio de Janeiro. Sem meio termo, é contra operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Obrigada.